Olá, esse vídeo é um oferecimento da Clínica Qualos, Saúde ao Aparelho Digestivo. Eu sou o hepatologista Eduardo Emerim e vou hoje falar sobre a doença hepática gordurosa. O objetivo dessa intervenção é desconstruir mitos, que vêm desde 5 séculos antes de Cristo, com Prometeu, que mostrava desde então a ideia de que o fígado se regenerava. Afinal de contas, o que quer dizer MASLD, que é o nome atual da doença? Do inglês, então, é doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, que veio a substituir o termo NAFLD, quando nós usávamos não alcoholic fatty liver disease, que modificou para Metabolic Associated Fatty Liver Disease, e depois se tirou o F de fatty por acreditar-se que estigmatizava muito os pacientes e colocou o termo esteatótico. Então, em português, o termo mais apropriado seria doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, né? Isso tudo começou nos anos 80 com um patologista chamado Ludwig, que analisou biópsias de 20 pacientes com inflamação e esteatose. Ele cunhou o termo esteatohepatite não alcoólica porque esses pacientes, 19 deles tinham sobrepeso ou obesidade e nenhum tinha história positiva para o álcool. Desde então, essa doença vem crescendo numa relevância muito importante no nosso meio e nas Américas nós contamos mais ou menos com 30% das pessoas acometidas por tal enfermidade. De forma que isso não é uma doença só exclusiva do fígado e o fígado seria então uma das partes envolvidas dentro de uma síndrome associada ao metabolismo. E a gente sabe por vários trabalhos, e este aqui nos mostra o ano de 1990 até 2019, mostrando que a primeira causa de morte no Brasil é o infarto do miocárdio e a segunda causa de morte é o AVC. E hospital importante de transplantes no nosso meio, referência no Brasil, nós temos ela como terceira ou quarta causa sempre de indicação para transplante de fígado. E a consequência para o fígado nada mais é que a inflamação e dessa inflamação o depósito de fibras de colágeno e reticulina levando à fibrose. Nós temos basicamente uma classificação de fibrose que é a Metavir, onde F0 seria um fígado com sem fibrose e F4 seria um fígado com cirrose hepática e no meio disto os estágios intermediários da doença. A consequência no fígado, então, é a cirrose, e da cirrose, uma evolução aí mais ou menos 5 a 7% dos pacientes ao ano para carcinoma hepatocelular. Lembrando de forma muito importante que o carcinoma hepatocelular na doença hepática esteatótica, ao contrário, por exemplo, do álcool e vírus C, ele pode acontecer antes da fase cirrótica, nos trazendo uma importância muito grande no monitoramento do seu surgimento. A fisiopatologia da doença hepática esteatótica basicamente tem como primeiro golpe o hiperinsulinismo, que leva ao aumento da lipose periférica, o estímulo de síntese hepática de ácidos graxos e a interferência na oxidação mitocondrial desses ácidos graxos, levando ao acúmulo de gordura dentro do hepatócito, que vai então sofrer degeneração e morte celular e levando então à deposição de fibrose, como já aqui falado. Como eu posso avaliar o fígado do paciente com MASLD? Né? A gente precisa saber se esse paciente tem fibrose e quanto é essa fibrose, uma vez que a fibrose é um turning point na evolução dessa doença. Quando nós temos isso de estudos de longa data, de 20, 30 anos de acompanhamento desses pacientes, a gente sabe que acima de F2 de fibrose, esses pacientes vão ter desfechos de morte por infarto e AVC muito mais importante do que pacientes com fibrose leve ou ausente. Então, nós precisamos quantificar essa fibrose. A gente sabe que a biópsia hepática ainda é o padrão ouro, né? Então, numa casuística brasileira que avaliou pacientes com fibrose hepática, a gente viu que no momento do diagnóstico da doença, mais de 20% desses pacientes já tinham fibrose avançada. Lembrando que nesse trabalho mostrou que 90% desses pacientes, aproximadamente, ou eram portadores de obesidade ou de sobrepeso. A biópsia, apesar disso, não é um padrão perfeito. Nós podemos ter variação de amostra e variação de observação também. Então, além de ter risco, é um procedimento invasivo, ele é um padrão que pode ter erros amostrais e de observação.
Então, para isso foram desenvolvidos métodos de avaliação de fibrose não invasivos. Esses métodos eles podem ser com exames de imagem, como uma simples ecografia, que há que se ter o cuidado de que só vai mostrar esteatose quando mais de 20% das células hepáticas tiverem acometidas de gordura, e a ressonância magnética, que sim tem uma sensibilidade muito melhor, mostrando já a esteatose, que corresponde, então, quando tiver 5 ou 6% de gordura intrahepática. Nós temos também os métodos biológicos, que se baseiam em exames de sangue, e os gratuitos e mais difundidos são o APRE e o FIB-4, que nós podemos ter na calculadora do nosso celular. Depois disso, nós temos os métodos elastografia transitória, o FibroScan, as elastografias ultrassônicas por ecografia e a elastorressonância magnética. Todos eles vão avaliar a rigidez do fígado através de uma onda de cisalhamento que percorre o fígado após o impulso. A velocidade dessa onda nos dá a dureza do fígado e o grau de fibrose correlacionado com biópsias em múltiplos trabalhos. É importante salientar que a elastografia transitória, que é o FibroScan, é o método de longe mais validado em todos os guidelines americano, europeu, brasileiro, e, portanto, é o mais recomendado de todos. Mas não podemos deixar de salientar que, quando usamos o APRE e o FIB-4, que avalia com TGO, TGP, plaquetas e a idade do paciente, nós temos que saber que 20% dos pacientes com fibrose avançada não têm alteração de aminotransferase, de forma que ainda a associação do FIB-4 com a elastografia transitória, ou seja, do FibroScan, é a melhor forma de a gente conseguir fazer o estadiamento dessa doença no fígado. Nós sabemos, então, que pacientes com 8 kPa, menos que 8 kPa, nós conseguimos descartar doença hepática avançada, e quando nós temos acima de 12 kPa, nós colocamos esses pacientes como doença hepática avançada. Além disso, o exame é muito simples, o jejum é de 3 horas, o tempo de execução é mais ou menos 15 minutos e o paciente sai com o resultado na hora do exame. E o FibroScan, além disso, ele também oferece a possibilidade de quantificarmos em números, diferente da ecografia, que só dá 1 grau, o FibroScan ele nos dá um número. Isso é muito importante, porque, por exemplo, nós podemos ter um paciente com uma esteatose com 300 decibéis de gordura e após uma intervenção, seja ela comportamental, farmacológica ou cirúrgica, em pouco tempo a gente pode ver o descenso desse número de decibéis em esteatose e mostrar para o paciente que a eficácia do tratamento a que ele está sendo submetido. Quando a gente avalia fibrose, o ideal é não se pedir o FibroScan antes de 1 ano. Quando se avalia esteatose, isso fica muito a critério do médico querer documentar para o paciente o sucesso do seu tratamento. Como mensagens finais, é super importante salientar que o não hepatologista não só pode, como deve avaliar e estadiar o fígado do seu paciente, seja ele o cardiologista, o endocrinologista, o geriatra, o clínico geral, o cirurgião do aparelho digestivo. Todas essas pessoas podem e devem solicitar a avaliação não invasiva da fibrose hepática e da quantificação de esteatose do seu paciente e seguir sim com esse paciente no seu consultório sem a necessidade de encaminhar para um hepatologista, a menos que essa fibrose seja avançada, como F3 e F4. Então, o melhor médico para tratar o paciente com esteatose hepática é o médico que atende o paciente na sua integralidade. Então, se esse médico for o cardiologista, o melhor médico é o cardiologista. Se for o endocrinologista, o melhor médico é o endocrinologista. E assim vale para todas as especialidades. E os métodos não invasivos de avaliação da fibrose, eles devem ser considerados no consultório de todos os colegas especialistas como avaliação dos pacientes com esteatose e ou síndrome metabólica. Não existe mais espaço para a gente pensar que é só uma gordurinha no fígado. Então, como mensagem final, eu gostaria de dizer que os não hepatologistas podem e devem avaliar o fígado de seus pacientes com doença hepática gordurosa e síndrome metabólica. O melhor tratamento da esteatose é feito pelo médico que possui o maior vínculo com o paciente, ou seja, aquele médico que atende o seu paciente de forma mais integral. Os pacientes com fibrose menor do que F3, os pacientes com fibrose até F0, F1 e F2,
devem ser tratados pelo seu médico. Não há necessidade, obrigatoriamente, de ser encaminhado para um hepatologista, mas desde que essa avaliação dessa fibrose seja bem documentada, por exemplo, com uma elastografia hepática por FibroScan. Os métodos não invasivos, então, devem estar na ponta da caneta dos médicos que atuam na área de pacientes com doença metabólica, com síndrome metabólica, com expressão ou não de esteatose hepática. Então, a Clínica Qualos gostaria de agradecer a sua atenção até esse momento e estamos à disposição na sala 420 do Centro Clínico da PUC. Obrigado.